Guimarães, que será um dos condutores desse processo. O Fernando, sócio fundador, o fundador da Pacto, estará falando sobre conexão e significado. Um excelente dia, com muita alegria, e é um bom dia com alegria, como eu costumo dizer. Obrigado, Fernando, fique à vontade. Beleza, gente? Bom dia. Todo mundo consegue me ver, que a minha câmera eu não consigo ver se está aberta ou não. Sheila consegue me ver, só para eu ter uma noção aqui? Sim. Sim? Sim, Fernando, estamos vendo a apresentação também. Ó, só pra dizer, ó, esse é meu filho, diz oi pra todo mundo, mano. Diz oi. Oi. A babá tá chegando em uns 5 minutinhos, então se ele aparecer por aqui de novo, né, vamos aproveitar o flow de estar em casa. Tudo bem, mano, depois você vê lá com a Nara, tá? Vai lá. Vai lá. Né? Desafios de fazer tudo de home office tá aí, mas a gente no final das contas não separa a nossa vida pessoal da nossa vida de trabalho. E eu acho que foi uma entrada bem propícia do Otávio aqui, para justamente a gente entender como que todos esses elementos da nossa vida eles podem nos ajudar a construir essa paixão, essa perseverança dentro do trabalho, e dentro de todas as coisas que a gente coloca o nosso intuito e o nosso fôlego e foco para fazer as coisas acontecerem. Então é com muito prazer que eu estou aqui conversando com todos vocês. Espero que esteja sendo uma manhã agradável aí na casa de cada um de vocês. Eu sei que a gente está espalhado por várias cidades aí pelo centro do país. Aqui em Porto Alegre está um frio, né? Tô aqui até de colete para conseguir dar conta. E meu intuito vai ser fazer uma fala rápida para trazer o tema de propósito e como é que ele pode trazer conexões e significados para a gente, e depois poder servir de moderador e facilitador das conversas com o Pedro e com o Manfred. Então, sem mais delongas, eu já vou entrar no meu tema especificamente, que é o tema de propósito, conectando minha vida com o trabalho. E vamos lá, vamos imaginar que a gente está naquela sessão que a gente deve estar bem saudosa para muita gente, aquele momento que a gente para ter um momento reflexivo de filosofia da vida, assim. Vocês podem imaginar, quem é adepto disso, aquela saída no barzinho com os amigos, no happy hour, ou então aquela ida no serviço religioso, não importa qual religião que for, e aquele papo vem, aquele papo vai, e a gente começa a ficar mais filosófico, mais reflexivo, e a gente eventualmente chega na pergunta, né? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da nossa vida? E essa é uma perguntinha cretina, né? Uma pergunta difícil de responder. Ela é complexa. Imagina se ela fizesse parte do processo de recrutamento e seleção de vocês para entrar na Sicredi Planalto Central, ou então se ela fizesse parte do vestibular. Acho que ia ter muita gente que, né, ia dar uma tremida nas bases e não ia conseguir responder essa pergunta. E, na verdade, essa é uma pergunta que mexe com o espírito humano desde sempre, desde aqueles momentos que a gente começou a socializar lá quando a gente era neandertais, quando a gente era paleontológica. A gente começou a fazer o fogo, começou a refletir mais sobre isso, e a nossa história inteira ela olha para essa pergunta e nos ajuda a achar formas de tentar responder elas. E o meu intuito com vocês hoje vai ser compartilhar um pouco sobre o que alguns grandes pensadores da história ocidental produziram em relação a essa pergunta. E o primeiro pensador que a gente vai olhar aqui, como é que ele lidava com isso, é uma figurinha chamada Aristóteles, um filósofo. Na verdade ele é conhecido como o pai da filosofia. Ele viveu lá por uns 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga. Ele foi o filho de um general na Macedônia e estudou filosofia e inclusive foi professor de um carinha, né, que talvez vocês conheçam, já tenham falado, de Alexandre o Grande. Então imagino que os ensinamentos desse cara realmente devem ter sido bem interessantes, né? E para Aristóteles, quando ele começava a pensar nessa pergunta do que é o sentido da vida, ele produziu uma afirmação bem interessante, que é: o sentido da vida é ser feliz, e ser feliz é a excelência do exercício racional das nossas virtudes. Tem muita coisa aqui que essa fala dele quer dizer. A primeira coisa é que ele, na visão de Aristóteles, tudo na vida, o ser humano, as plantas, os animais,
a terra, tudo tem uma função, uma razão de existir. E essa razão, ela ajuda a nos explicar quem nós somos. Tem sempre dá o exemplo que a razão de existir de uma flauta é conseguir fazer uma música bonita. Então a razão de existir de um humano é aquilo que diferencia ele de qualquer outra coisa na face da Terra. E ele coloca que a principal coisa que nos diferencia é a nossa capacidade de racionalizar e de conseguir socializar. E então uma das coisas que ele coloca é que para a gente conseguir buscar o nosso sentido da vida, a gente tem que usar a nossa capacidade de racionalização. E o nosso sentido na vida, a gente encontra ele com uma pergunta muito simples. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quantas vezes a gente precisar fazer essa pergunta é o suficiente para a gente conseguir entender aquilo que a gente deseja por si só e deseja só por ele. Então, para dar um exemplo de como é que a gente pode entender o sentido da vida e como é que ele chega à conclusão que o sentido da vida é ser feliz, a gente pode pensar num adolescente que adora fazer aquelas perguntas do porquê. E aí você coloca lá você chega para ele e diz, fulano de tal, Otávio, daqui a uns 10, 15 anos, senta aí, você tem que estudar para o vestibular. Ah, por que, pai, que eu tenho que estudar para o vestibular? Ah, porque você precisa passar na universidade para ter um bom emprego. Mas por que eu preciso ter um bom emprego, pai? Ah, para você conseguir ganhar dinheiro. O que eu vou fazer com dinheiro? Por que eu preciso de dinheiro? Ah, porque você precisa comprar as coisas que você precisa existir na vida, né? Você precisa poder ter capacidade de viver na sociedade. E se a gente for botando esses porquês em cima de porquês, em cima de porquês, a gente eventualmente vai chegar na ponto de, tá, mas por que eu preciso fazer tudo isso, pai? Eu vou dizer, porque você precisa ser feliz. E aí quando ele perguntar de novo, por que eu preciso ser feliz? Bem, segundo a visão de Aristóteles, não tem outra razão. Ser feliz é o que a gente precisa por si só, é um desejo que ele é completo por si só. E a forma da gente conseguir vivenciar esse sentido da vida é quando a gente busca a excelência nesse exercício racional da busca de ser feliz, usando as nossas virtudes. Na visão de Aristóteles, a natureza nos imbuiu com uma característica de sempre buscar as nossas virtudes, buscar ser virtuoso. Isso é algo que a gente precisa fazer durante a vida inteira, porque, segundo Aristóteles, não é fácil ser feliz em um dia só. E quando a gente pensa nessa questão de virtude, a visão de Aristóteles sobre virtude é bem interessante. Ele coloca que um homem virtuoso, ele simplesmente sabe que está sendo virtuoso porque ele tem prática e exercício nisso. E ele diz que a virtude é o meio do caminho entre dois vícios, o vício da deficiência e o vício do excesso. Para dar um exemplo, se a gente fosse considerar a virtude da coragem, ele fica exatamente no meio do caminho entre o vício da deficiência, que seria, por exemplo, ser covarde, a covardice, e o vício do excesso, a imprudência. Bem no meio do caminho é o nosso caminho da virtude e da coragem. Isso parece um ensinamento bem complexo, difícil de entender e impossível que a gente não pergunte, né, se o nosso sentido da vida é ser feliz e a gente precisa seguir as nossas virtudes, buscando a excelência da nossa virtude, a excelência de ser virtuoso. Como que a gente sabe se a gente está cumprindo ou não a nossa função? Como é que a gente sabe se a gente está nesse caminho da virtude? Aí a gente pode se valer de um outro grande pensador do Ocidente, pulando alguns milhares de anos. A gente pode encontrar nosso Viktor Frankl, que foi um psicanalista e neurologista austríaco, desculpa. Ele era judeu e ele foi capturado pela Alemanha nazista e colocado em um campo de concentração junto com a sua família inteira. Uma história bem triste e marcante. Apenas ele e a irmã da família inteira sobreviveram ao campo. E durante a sua experiência de vivenciar o campo de concentração, ele olhava as situações mais desumanas possíveis e imagináveis. E ele olhava para aqueles tratamentos de pessoas sendo torturadas, massacradas, acabadas com a sua capacidade de viver. E ele não conseguia entender por que algumas pessoas eram capazes de suportar aquilo e outras pessoas não eram, sendo que era desumano para todo mundo. Não importava sua classe social, não importava seu gênero, não importava mais nada das suas características demográficas, né? E ele refletiu muito sobre isso durante o seu período de escravidão forçada dentro do campo de concentração. E quando ele saiu do campo de concentração, ele escreveu um livro onde ele fez os relatos daquelas filosofia que ele desenvolveu lá dentro. O nome desse livro é chamado Em Busca de Sentido. Já tem mais de 16 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. E ele chegou à conclusão que o que permitia que essas pessoas sobrevivessem era encontrar um sentido para viver.
Se a pessoa encontrava um sentido para sua existência, ele conseguia suportar todos aqueles males que ele estava passando lá dentro. E quem não conseguia encontrar esse sentido, ele sofria de um mal que depois ele veio descrever como o vácuo existencial. E esse vácuo existencial, ele conversa muito de perto com essa ideia de Aristóteles de a gente seguir um caminho da virtude. Quando a gente encontra sentido nesse caminho que a gente está percorrendo, a gente não sofre desse vácuo, porque a gente está enxergando o sentido da vida, a gente está enxergando um propósito para a nossa vida. Viktor Frankl, ele fundou uma escola muito proeminente da psicologia, da psiquiatria internacional chamada logoterapia, onde ele trazia inclusive essa lógica de vácuo existencial como uma patologia clínica, que depois ela foi transformada em instrumento científico, instrumento acadêmico, que a gente poderia medir a adesão que as pessoas têm a ter ou não ter um sentido para a sua vida. E vários estudos mostravam que, por exemplo, em pacientes terminais de oncologia, pacientes terminais de câncer, pessoas que tinham mais adesão, mais reconhecimento desse sentido de vida, conseguiam ter mais satisfação, mesmo em detrimento de uma situação terminal. Então, aqui talvez tenha algo que a gente possa se entender e se alinhar para tentar vincular essa história toda de qual é o sentido da vida, a busca da virtude, de conseguir achar um sentido para ela. E se dando um pouco mais de foco para essa questão de sentido da vida, a gente pode olhar também para Dalai Lama, para sair só do pensamento ocidental, olhar também para o Oriente. E segundo o Dalai Lama, o sentido da vida é buscar a felicidade. Conversa diretamente com aquilo que Aristóteles falava, que o sentido da vida é ser feliz. Esse carinha aqui, o Dalai Lama, ele inclusive escreveu um livro muito, muito impactante para a psicologia ocidental, junto com Daniel Wickman, que chama-se O Atlas das Emoções. Algumas pessoas talvez conheçam esse livro, ele serviu como a base de referência para aquele filme espetacular da Pixar chamado Simplesmente. Quem não viu esse filme, recomendo, é muito divertido. Então, pô, um carinha desse, né, o Dalai Lama, no final das contas, escreveu um livro desse tipo de magnitude, além de várias outras produções que ele fez. Se esse cara tá dizendo que o sentido da vida é ser feliz, eu não quero discordar com ele, né? Acho que ninguém aqui vai querer. Mas, olhando para nossa realidade, nosso dia a dia, 40 ou até mais horas de trabalho semanal, o trabalho fazendo uma parte tão grande da nossa vida, é impossível se perguntar como que a gente faz para ser feliz, sendo que o trabalho ocupa uma parte tão grande do nosso tempo. Se eu me dedico tanto a ele, como é que eu sou feliz e lido com o trabalho ao mesmo tempo? Aqui a gente pode se valer de um outro pensador, agora mais recente, já na década de 70, Martin Seligman. Ele escreveu um livro chamado Felicidade Autêntica, é um livro bem impactante e acabou sendo o livro que fundou, que criou o primeiro capítulo de uma área de pesquisa e de prática clínica chamada psicologia positiva. É uma área da psicologia que tende a olhar o lado bom da vida e não só o lado patológico da vida, que é o que as ciências da saúde como um todo e as ciências humanas costumavam fazer. Sempre olha pelo lado ruim, sempre olhar o lado meio cheio do copo, não aquele lado completo. Seligman, ele fala que trabalho e felicidade eles são completamente relacionados um com o outro. E ele, inclusive, faz uma reflexão de que existem tipos diferentes de relação das pessoas com o trabalho. Existem as pessoas que realmente olham para o trabalho só como trabalho. Olham para o trabalho como um contra-cheque que eu vou receber no final do mês. E geralmente quando esse salário acaba, essa pessoa desiste do processo de estar empreendendo em alguma coisa. Algumas pessoas elas têm um envolvimento maior com a lógica do trabalho. Já enxergam o trabalho como uma carreira. É um investimento pessoal. É um tempo que eu invisto, uma energia que eu invisto em mim mesmo, um retorno pessoal. E ele faz ainda um terceiro tipo de entendimento das relações entre pessoas e trabalhos, que ele chama de vocação ou de o chamado, que ele reconhece que é um tipo de relação baseada em comprometimento e muita paixão. Tem um outro pensador psicológico nórdico, que é o Csikszentmihalyi, nome impossível, mas esse cara existe, né? Que ele traz um conceito chamado flow. E ele diz que esse conceito é o que diferencia se você está vivenciando uma carreira ou se você está vivenciando uma vocação. Fecha os olhos aqui agora e relembra um pouco a sua experiência de trabalho. Se você em algum momento se sentiu em fluxo com o que estava acontecendo, não viu o horário passar, se sentiu extremamente produtivo, se sentiu entregue com paixão ao que você estava fazendo, segundo a teoria desse pensador, você entrou em flow.
Flow é um estado onde a gente quase perde a nossa consciência, a gente perde a noção do tempo e a noção da temporalidade das coisas, porque a gente está entregue em funções que exercem as nossas forças. A gente consegue trazer nossas forças à frente. A arte é muito voltada para o flow. Bruce Lee é um que dizia que para você conseguir lutar com o Kung Fu, você precisa se tornar água, você precisa fluir com os movimentos do seu corpo, você precisa entrar em flow. Então a capacidade de a gente conseguir reconhecer se está em flow ou não, segundo o Csikszentmihalyi, é que nos indica se a gente está vivendo uma carreira ou se a gente está vivendo uma vocação. Tem um outro pensador que faz uma conexão entre isso tudo, que é um pesquisador da Arábia Saudita, radicado nos Estados Unidos, Sunil Ramlal. Ele fez uma série de pesquisas científicas que olhava como que as pessoas conseguiam entender, auto-perceber o quanto que os propósitos pessoais da sua vida estavam alinhados com os propósitos do seu trabalho. E o trabalho dele, a pesquisa dele, mostrou que quando esse encaixe era muito perfeito, e uma das coisas que ele percebia para conseguir explicar essa perfeição desse encaixe é justamente as pessoas relatarem efeitos de estarem em flow, relatarem efeitos de sentir uma extrema gratidão porque essa conexão toda existia. Quando esse encaixe existe, ele conseguiu comprovar que a satisfação da pessoa aumentava ao estar naquele trabalho, e por a satisfação daquele trabalho ser maior, ele conseguia medir por todos os indicadores possíveis que a performance daquela pessoa aumentava no trabalho. Ele conseguiu identificar que pessoas que tinham a capacidade de influenciar no seu meio ambiente de trabalho conseguiam exercer mais esse encaixe de propósito. E ele também conseguiu ver que empresas que estabeleciam uma cultura que favorecia a felicidade do trabalhador e favorecia os elementos que permitiam esse encaixe geravam mais satisfação e, portanto, geravam mais performance. Então a gente tem desde pensadores da antiguidade até pensadores atuais, até a ciência atual, mostrando que esse encaixe todo, ele gera uma força motriz que é capaz de transbordar nossas relações no nosso dia a dia. E para fazer uma reflexão, antes de passar a conversa aqui para o Pedro e para o Manfred, eu queria só relatar ou resumir e trazer para reflexão, enquanto vocês estão escutando o que os outros colegas aqui vão dizer, o que esses grandes pensadores falaram. Se a gente olhar para o Seligman, ele vai perguntar: por que você acorda de manhã e o que você espera no final do mês? Qual é a sua relação com o trabalho? Qual é o seu porquê atrás disso? Vocês podem voltar lá para Aristóteles e fazer o exercício dos porquês. Geralmente se fala em 5 porquês. Depois de fazer 5 porquês, você vai acabar chegando ao desejo, que é o desejo que a gente quer por si só e por nada mais. Se a gente olhar para Frankl, a gente pode conectar isso tudo e perguntar para nós mesmos: o meu trabalho, ele faz sentido para mim mesmo? Ele conecta com o meu propósito de vida em que nível? E se a gente volta para Aristóteles, a gente vai atrás daquela lógica de buscar a nossa excelência. E você usa as suas virtudes no seu trabalho, você busca as suas excelências, e, conectando com o Dalai Lama, você reconhece o resultado que você gera, você sente felicidade por eles, você já agradeceu a si mesmo e aos seus colegas. O ato de agradecer é um ato que libera o sentimento positivo de agradecimento. Então, meus colegas, eu quero deixar com vocês essa reflexão para vocês irem processando e digerindo. Meu objetivo era fazer uma fala rápida mesmo, só para a gente começar a pensar e produzir conteúdo e pensamento e reflexões e introspecções sobre esse assunto nessa manhã de terça-feira, 26 de maio de 2020. E com isso eu encerro aqui a minha fala, e eu gostaria de chamar o Pedro, e gostaria também de já botar para o Pedro assim, um processo de reflexão. Pedro, como é que você reconhece se você está realmente feliz ou não está feliz com o seu trabalho, ainda mais um trabalho que está tão vinculado com o desenvolvimento, crescimento e com a história toda da cooperativa Sicredi Planalto Central? E Pedro, fique à vontade agora de entrar aí. Se você quiser compartilhar a tela, eu paro aqui meu compartilhamento e você projeta, senão eu vou deixar nesse slidezinho aqui para a gente ir batendo um papo. Obrigado, Fernando. Parabéns pela provocação filosófica. Coincidentemente, uma semana atrás, nós fizemos um percurso filosófico trazendo várias figuras, extrair
algumas das informações num bate-papo de 3 pessoas que eu admiro, Haroldo, André e Saulo, né, depois eu posso compartilhar o link desse bate-papo de mais de 1 hora, que é muito inspirador, muito motivador. Né? Então, a gente procura, e essa oportunidade da tecnologia tem nos facilitado isso, e fico muito feliz porque a gente fez as nossas assembleias do ano passado, fechando o ano 2018, trazendo a frase inicial de Aristóteles.